primeira pergunta fala sobre se o teste ergométrico ou cintilografia do miocárdio, qual é o mais adequado para o screening de pacientes assintomáticos. Então, a realidade nossa hoje, o teste ergométrico ele é utilizado em larga escala, praticamente quase todos os consultórios de cardiologistas têm condições de fazer um teste ergométrico. O custo desse exame é um custo muito baixo. Essa é a grande dificuldade que o teste ergométrico tem enfrentado ultimamente. É um exame que tem o risco até de vir a desaparecer. Se não tiver algumas medidas muito objetivas a serem feitas daqui para frente, o teste ergométrico cada vez tem muito menos gente interessada em fazer e os pacientes continuam com as mesmas indicações. Então o teste ergométrico convencional, ele serve para a grande maioria dos pacientes que vão ao consultório como uma boa avaliação, uma boa estratificação de risco. Então, esse exame continua sendo um exame de preferencial. Em relação a pacientes assintomáticos, a gente utiliza esse no dia a dia para fazer uma avaliação diagnóstica. Quando se considera a cintilografia miocárdica, a especificidade e a sensibilidade do teste com o radioisótopo é muito superior. Nós temos uma sensibilidade em torno de 90% no teste com a cintilografia, e a especificidade em torno de 80% a 85%. Então, aumenta a chance de você tentar identificar, através de um exame com radioisótopo, a chance de diagnóstico. Mas, no dia a dia, no convencional, o teste ergométrico continua com a sua especificidade e sensibilidade na faixa de 70%, o que nos dá uma boa segurança na avaliação de pacientes assintomáticos. Considerar sempre a presença dos fatores de risco. Aqueles pacientes que têm fatores de risco, uma história familiar e que estejam fora das metas, a utilização do teste ergométrico nem sempre pode ser atingida, principalmente se tratando de pacientes de faixa etária mais elevada. Então, se tem alguma limitação. E a utilização, então, do radioisótopo, no caso de piridamol, adenosina, é um tipo de procedimento que vem contribuir para estender a faixa de avaliação diagnóstica. O estresse físico é superior. Essa seria a condição adequada de um teste ergométrico utilizando o radioisótopo. Porque você tem modificações mais expressivas, apesar de você usar uma medicação que vai simular aquilo que o teste convencional no esforço vai fazer, a sensibilidade fica mais prevalente quando você consegue manter esse paciente fazendo exercício físico. Na impossibilidade, pacientes obesos, problemas ortopédicos, mulheres, dependendo de uma faixa etária, você então utiliza com farmacológico que vai lhe dar uma proximidade. Mas, de preferência, com esforço, a sensibilidade é melhor. Alguém gostaria de mais algum comentário? Bom dia. Bom dia. Com relação ao teste ergométrico, eu tenho no meu consultório, mas está ficando de uma maneira muito complicada, porque em termos de rendimento, muito pequeno. E em termos de estrutura, por exemplo, a vigilância sanitária foi no meu consultório essa semana e exigiu um carrinho de parada, com lacre, com material total, exige que o médico faça o exame, toda uma estrutura que está ficando impossível. Então eu gostaria de um desabafo, né? Isso. O DERC, o Departamento de Ergometria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, está implantando uma campanha de recuperação do valor do teste ergométrico. Esse valor está indo para R$ 156. E a SOCESP, com que eu represento hoje como diretor de regional e no futuro como presidente, nós vamos encampar essa reivindicação. É um exame fundamental. Nós todos temos condições de fazer, e aí com toda a segurança que está sendo exigida da Anvisa. São duas vias. Uma é a exigência, que seja feita por médico, que cada vez mais está sendo, vamos dizer, transferido para técnicos, porque o custo operacional de um teste ergométrico hoje em dia acaba não compensando.
Então este valor está totalmente defasado, é a realidade, e com isso o próprio convênio sabe, mas enquanto que eles continuarem se segurando e conseguirem segurar isso, para eles tem um valor. Mas essa modificação, essa campanha que já está sendo feita, o Dr. William Chalela, que é o presidente do departamento do DERC, está jogando, e a SOCESP vai encampar isso também de uma maneira muito objetiva, assim, tentando fazer a recuperação desse aspecto. O eco de estresse, você tem uma característica técnica muito mais complexa, normalmente feita por um ecocardiografista, e o tempo de utilização para fazer o eco de estresse é maior do que uma cintilografia de repouso com farmacológico. Em termos de tempo de realização do exame, você tem que ter a fase de período inicial e depois sobre o estresse farmacológico ou físico, né? Mas a ecocardiografia de estresse, ela é muito mais complexa. No meu ponto de vista, eu não sou ecocardiografista, mas sei que é uma dificuldade muito maior, e se você considerar a quantidade de exames com radioisótopos que são feitos, o eco de estresse, a quantidade é muito menor, é muito menos condição de você conseguir quem tem experiência para fazer o eco de estresse. Tá? A outra pergunta: há uma nova droga para emagrecimento que está causando muito impacto na sociedade. Se há um aconselhamento de usar o Victoza, que é a liraglutida, para todos os pacientes que são obesos, e no caso dos diabéticos. Vocês acho que tiveram o mesmo impacto que eu tive das 2 semanas atrás, quando saiu na Veja a reportagem do remédio que foi colocado na forma com que foi apresentada, milagroso. Então essa medicação, a liraglutida, é um análogo do glucagon, que é um hormônio que nós todos temos, só que a ação dessa liraglutida, ela tem uma ação durante 24 horas, enquanto que o glucagon tem uma ação de 3 a 5 minutos. Quando é utilizado essa liraglutida? Ela é utilizada estimulando, é produzida no tubo digestivo, estimulando a produção da insulina pelo pâncreas quando existem glicemias mais elevadas. Esse é o efeito principal, quer dizer, é uma medicação que tem uma ação para pacientes portadores de diabetes tipo 2. Tipo 1 não é indicado. Tudo bem, a liraglutida hoje, porque ela tem uma ação que contribui para um retardo do esvaziamento gástrico, faz com que a pessoa tenha menos fome, consequentemente come menos. Então essa é a ação que está sendo colocada como emagrecedor. Talvez com muito mais ênfase está sendo colocado esse aspecto do emagrecimento do que por o tratamento do diabetes. Como o tratamento do diabetes é uma medicação que tem mostrado resultados, tem um primeiro estudo com 6.500 pacientes, que mostrou resultados bem interessantes, mesmo associado com sulfonilureia. Só que a presença da sulfonilureia e o glucagon por uma ação de 24 horas tem alguns cuidados a serem tomados, principalmente hipoglicemia. E isso é o que está fazendo, vamos dizer assim, a não indicação dessa medicação como remédio para emagrecer. O resultado dos estudos que foram feitos com em torno de quase 1.000 pacientes, homens e mulheres, em um período de 1 mês ou 2 meses mais ou menos, perderam 7 quilos, com exercício físico e dieta, chegou a 12 quilos em 5 meses. Então é uma medicação que é a indicação específica para tratamento de diabético. Diabético usando outras drogas, metformina, sulfonilureia, não há problema, monitorando-se bem a questão da hipoglicemia, talvez utilizando doses menores de sulfonilureia. Mas não há indicação como remédio para emagrecimento. Mas o apelo que tem sido colocado é o apelo que é muito maior sobre o aspecto do emagrecimento. A reportagem não falava quase que sobre a indicação para o diabético, mas a chamada, a atenção dela, era muito mais como uma chamada para a redução do peso.
chega a 1,8, segundo na apresentação, que pode chegar a 1,8, mas com esses tipos de informação. Mas a questão da perda dos 7 quilos foi para quem não faz exercício físico. Era uma droga que poderia ser usada para quem não quer fazer exercício, não quer fazer dieta. Esse é o grande apelo que está sendo chamado. Se você não fizer nada, a chance de perder 7 quilos é baseada nesse tipo de colocação que você fez. Para perder os 12, você tem que associar dieta, uma dieta em torno de 1.200 calorias, e mais uma atividade física de pelo menos 40 a 50 minutos, 5, 6 vezes por semana. Aí você pode chegar aos 12 quilos. Mas o grande perigo disso é que é uma medicação em que o apelo principal dela está sendo voltado para o aspecto do emagrecimento, enquanto que do aspecto do tratamento do diabetes, aparentemente é uma boa medicação, que ela tem uma ação por 24 horas, permite que a dose de metformina ou sulfonilureia possam ser reduzidas, tomando esse cuidado com os inconvenientes de hipoglicemia. Também um cuidado tem que ser tomado em relação ao pâncreas, porque pacientes que já tiveram algum aspecto de pancreatite, algum comprometimento pancreático, essa droga pode ter uma interferência e levar a um quadro de uma pancreatite. A gente sabe que funciona, dieta e exercício funciona. Agora, as pessoas não querem colocar isso como uma meta, não querem fazer esse tipo de esforço. E a obesidade e sobrepeso cada vez aumenta mais. Hoje o ministro da Saúde colocou que 50% da população brasileira tem sobrepeso e 20% já tem obesidade. Então nós estamos falando que 70% da população brasileira já está fora das metas. Então, se você aparece com uma medicação que promete você emagrecer 5, 7 quilos em 5 meses sem fazer nada, o apelo disso chega ao ponto de sair com esse tipo de interpretação. Mas nós temos que tomar esses cuidados, vão ser cada vez mais perguntado qual é a abordagem que o cardiologista ou que o médico tem que fazer, e a nossa postura é essa, não é uma medicação para prescrição de perda de peso, e sim para tratamento de diabetes tipo 2. A terceira pergunta: qual é a melhor abordagem para cessar o tabagismo? Champix deve ser evitado pelo risco de suicídio, ou a bupropiona, que funciona melhor do que os adesivos ou funciona menos? Então, o tartarato de vanericlina, que é o Champix, é uma medicação que ele tem uma ação no receptor nicotínico do sistema nervoso central. E os estudos mostraram que com um segmento de 12 semanas, o sucesso do tratamento com a vanericlina foi de 44%. Quando comparado com a bupropiona, esse sucesso cai em torno de 30%, 32%. E com placebo, 18%. Já se também tem informações de que pacientes tabagistas que conseguem parar de fumar por conta própria, não passa de 4% a 5% da população que fuma. Então, hoje em dia nós temos uma opção medicamentosa que tem sido, vamos dizer, resultado suficiente. Também o ministro da Saúde colocou hoje de manhã que na população adulta, homens e mulheres, mas mais a faixa, mais o masculino, reduziu de 35% para 15% o tabagismo no Brasil. Mas essa meta não foi semelhante ao encontrado no grupo de adolescentes, adultos jovens e pessoas com menos de 8 anos de escolaridade. Então, é uma faixa que precisa realmente ser abordada. O fator de risco, o tabagismo, é importante. E em relação à questão do suicídio, existiam algumas colocações de pacientes que estavam sob o uso da vanericlina e que tiveram a tentativa de suicídio. Nós já tivemos outras medicações assim também, e que resultou na suspensão da medicação, mas no caso da vanericlina não foi suspensa. Então ainda são relatos, poucos relatos, acompanhar o paciente de perto, saber um pouco da história pregressa desse paciente em relação a algum comportamento psiquiátrico diferente, é uma boa abordagem no sentido de diminuir a chance desse tipo de inconveniente. Eu
particularmente utilizo bastante, nunca tive nenhuma dificuldade e que quase que a totalidade dos pacientes que eu prescrevi pararam de fumar. E a meta, às vezes, é atingida no período de 6, 8 semanas, antes das próprias 12 semanas que é estipulado. Mas em estudos tem mostrado resultados de 12 semanas, o sucesso em torno de 44%. Bupropiona é uma medicação que eu também considero muito superior ao adesivo. O adesivo é uma opção terapêutica, às vezes, no grande fumante, que não responde nem sempre só a vanericlínica ou a bupropiona. Você pode se usar associado o adesivo mais a bupropiona, mas com resultados na cessação do fumo, por ação no receptor nicotínico no sistema nervoso central. Ele tem uma ação agonista que ele diminui a vontade de fumar, quer dizer, diminui, ele compete com a nicotina numa quantidade menor e por isso diminui o desejo. E o aspecto antagonista, no caso também da vanericlina, ele vai contribuir para que aquela sensação de que a recompensa que o paciente tabagista tem, de que ele, ao fumar ele vai se sentir melhor, vai diminuindo a vontade do fumo. E esse resultado de 12 semanas é um tipo de abordagem que já foi mostrado que tem um sucesso interessante. A grande vantagem do glucagon é que realmente ele vai ter uma ação muito mais prolongada, né? Ele vai poder ser utilizado associado e uma ação mais prolongada, mas estudo com inibição da alfa não conheço, não sei te dizer, honestamente não sei. Pradaxa agora com a indicação para fibrilação atrial. Isso, né? O senhor já tem usado, tem alguma experiência? Tenho 2 pacientes tomando Pradaxa. A grande vantagem é que você elimina a necessidade de controle do INR e indicado com algumas características. Por exemplo, pacientes portadores, a indicação é sonho, ou para prevenção de TVP ou para fibrilação atrial. Pacientes portadores de prótese valvares não é indicado. Por enquanto, ainda não é indicado. Então, você tem que observar algumas características. Por quê? Se você utiliza a medicação, às vezes com certo critério, mas sem uma indicação formal, se houver algum evento, alguma questão de sangramento, de um acidente vascular cerebral, você fica desprotegido. Então, é importante passar a informação de que a gente deve observar sempre a indicação primária da medicação. Então, agora foi liberado para tratamento de fibrilação atrial, 150 mg 2 vezes ao dia, foi superior do que 110 mg, redução de eventos tromboembólicos, redução de acidente vascular hemorrágico. Então, existe uma grande vantagem. O problema, como sempre no Brasil, é a questão de custo. Se a gente for comparar com a varfarina, o custo é muito diferente. Por outro lado, a simplificação em termos de utilização da medicação foi muito boa. Então você elimina a necessidade. Para iniciar a medicação, você tem que esperar o INR ficar abaixo de 2. Então o paciente que está tomando a varfarina e que você quer trocar a medicação, você tem que acompanhar o INR e quando estiver abaixo de 2, começa a fazer a dosagem. São 2 comprimidos por dia, não devem ser tomados em conjunto, eles devem ser tomados separadamente. Se o paciente esquecer da primeira dosagem, até 6 horas após ele pode tomar o comprimido. Se passou das 6 horas, não deve tomar e tomar uma outra dose só à noite. E o resultado, em princípio, estão sendo altamente favoráveis. Se a questão do custo realmente compensar, eu acho que é uma grande vantagem, facilitação. No caso, pacientes que vão ser operados, vão ser submetidos à cirurgia, ela tem a grande vantagem que em torno de 24 horas você já não tem mais a ação da medicação. Então, aquela questão de você ter um paciente que está tomando um anticoagulante, vai fazer um procedimento cirúrgico, que você tem que trocar ou retirar a dose, fazer a ponte com enoxaparina subcutânea, usando o Pradaxa, você em 24 horas você tem muito mais chance. E caso ocorra algum sangramento mais importante, a utilização do componente hematológico, plasma fresco, transfusão, na grande maioria resolve a questão. Então a perspectiva é muito boa, realmente tem muita vantagem.